Segundo uma pesquisa realizada pelo Endeavor, 75% das empresas fecham as portas por problemas de operação, mas somente 9% delas, ou seja, desses empreendedores responsáveis por estas empresas, buscaram preparo para administrar sua empresa. Fala pessoal, empreendedoras e empreendedores, hoje falarei para vocês 4 erros que está impedindo de fazer a sua empresa crescer. O meu nome é Alex Vareto e este é o canal Plano As. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alex Vareto, eu sou responsável, cofundador do Plano As, da qual tem o objetivo de ajudar os micros e pequenos empreendedores, sejam eles autônomos ou não. E qual é o objetivo aqui? Ajudá-los a desenvolver o projeto de sua empresa, seja ela na organização da sua empresa, ajudando você a organizar suas rotinas, ao treinamento dos seus funcionários, ou pensar em estratégias das quais a gente pode colaborar para que você consiga desenvolver o seu projeto. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like aqui e, claro, se você tiver aí algum amigo que tem o seu próprio negócio ou que queira ter o seu próprio negócio, vale muito a pena você compartilhar o nosso vídeo. Sem mais delongas, então nós vamos agora para o que interessa, que são os 4 erros que têm impedido de fazer a sua empresa crescer. Então o nosso motivo número 1 tem a ver com a parte financeira. Meus caros amigos, acredite ou não, nós temos um grave problema hoje no Brasil que é crônico, que é falar sobre a questão financeira. Seja ela na família, seja ela na escola, seja ela principalmente dentro das próprias organizações. Falar da vida financeira é uma coisa que causa muita briga, muito problema e é um grande conflito que precisa ser quebrado esse tabu. E é incrível porque até dentro da empresa é importante falar da vida financeira ou da gestão financeira, Afinal de contas, a gestão financeira, quando ela é claramente falada, claramente discutida dentro da empresa, fica mais fácil dos colaboradores, funcionários, diretores, o primeiro, segundo escalão, enfim, de toda parte da empresa participar do processo. Algumas empresas, ou a maioria das empresas, tem medo de deixar isso público, com receio de que os funcionários possam se rebelar, falar, por que a empresa está lucrando tanto, vamos dividir isso por igual. Não, se a empresa tiver políticas bem direcionadas, é muito provavelmente que a empresa terá lucro, se souber trabalhar isso de forma inteligente e estratégica. Não estou falando que você tem que ficar dando satisfação de todos os gastos da empresa para o funcionário. Acho que vale muito a pena pensar em conversar e ter o seu colaborador, o seu funcionário, o seu empregado como um parceiro, como uma parte da empresa. Hoje temos muitos exemplos de empresas de grande sucesso, que deram muito certo, justamente pensando nessa estratégia. Não vou falar de meritocracia, mas talvez de reconhecimento. Afinal de contas, quem não gostaria de ser reconhecido como um bom ou excelente funcionário dentro da sua empresa? É uma boa sugestão para ser trabalhado. Inclusive, tem uma pesquisa do próprio Sebrae que diz o seguinte, que em 2016, cerca de 74% das empresas fecharam as portas justamente por problemas financeiros. Ou seja, uma má administração ou gestão financeira dentro da empresa. O mais interessante ou mais curioso é que muitos desses não acompanhavam a gestão financeira da sua empresa. É preciso ficar atento, porque uma empresa pode ruir por detalhes. Parece estranho falar isso, mas é mais comum do que parece. Ou seja, acompanhar os indicadores financeiros da sua empresa é fundamental para o crescimento da organização num todo. E sem contar, claro, que entendendo os indicadores você consegue elaborar melhor as estratégias, seja ela de vendas ou de negócios. Oportunidades podem brotar quando você entende os indicadores. E além do mais, você pode prever alguns problemas técnicos e que podem antecipar esses caos dentro da organização. Além disso, se você não souber quanto pode gastar, também não saberá qual será a sua meta de faturamento. Ou ao contrário, se você não consegue planejar quanto pode ganhar, não saberá quanto poderá gastar de fato. Enfim, uma coisa está atrelada à outra e precisa. Erro 2, que está impedindo a sua empresa de crescer. Falamos no tópico anterior que o problema 1 era a gestão financeira. O número 2, evidentemente,
é por gestão de pessoas. Se você tem uma organização e não está sabendo administrar ou gerir a parte de pessoas, você terá certamente um grande problema, se é que já não tem. Além disso, você precisa pensar que gestão de pessoas ela é extremamente importante para o processo. Afinal de contas, você trabalha com pessoas, precisa de pessoas e depende de pessoas para fazer o seu negócio funcionar. Ainda que você trabalhe sozinho, você tem que pensar que você trabalha com pessoas, com fornecedores, com parceiros, do principal, né? Dos clientes. Sem clientes você não vende. Se não souber gerir essas pessoas, seja ela em grupos específicos ou não, dificilmente seu negócio irá sobreviver. E muitas empresas, acredite ou não, não estão levando isso a sério. E eu te falo mais. É um problema, porque vai quebrar. Não é uma nem duas, vai quebrar todas as vezes, porque má gestão de pessoas é um tiro no pé. Para uma empresa crescer, é extremamente importante ter uma equipe de colaboradores bem treinadas. E para isso é fundamental ter um líder que realmente agregue a cultura da empresa, um líder que faça a empresa trabalhar em prol de todos, onde todos ganham e ganham, e não um ganha e outro perde. A estratégia de um bom líder é fazer com que equilibre as forças ao ponto de juntá-las e tornar uma sinergia em prol de um objetivo comum da empresa e dos colaboradores. É curioso porque em cima disso aí existe uma pesquisa feita em Harvard que diz o seguinte, que 75% do seu superior imediato faz a pior parte do trabalho. Eu não sei exatamente se eles fazem a pior parte do trabalho, mas eles têm que lidar com pessoas. E eles têm que equilibrar o problema, o processo, tudo que acontece dentro da empresa. Então pense só para você ver. Para que uma equipe tenha alta performance, é imprescindível pensar que o líder também tem que ser uma pessoa de alta performance. A gestão de pessoas é um dos maiores desafios que tem dentro de uma empresa, principalmente quando se trata de empreendedores que ainda não estão preparados para trabalhar com a gestão de pessoas. Muitas pessoas pensam que a gestão de pessoas se define somente ao RH. Equivocadamente não é, mas falaremos sobre isso em outros momentos. Para que você possa ter sucesso dentro da gestão de pessoas, você precisa acompanhar 3 pilares fundamentais que muitas empresas de grande sucesso têm conseguido colocar em prática. Construa uma cultura forte dentro da sua organização, para que a equipe esteja alinhado e trabalhando por um objetivo em comum dentro da sua organização. Outro ponto importante é: contrate devagar e demita rápido. Seja cauteloso para selecionar os seus colaboradores. Mas se alguém está dando trabalho, está trazendo prejuízo ou atrapalhando o grupo em equipe, que seja demitido rápido ou remanejado. Vai depender da cultura da empresa, principalmente se esse colaborador não estiver alinhado com a cultura da sua organização ou do seu negócio. Engaje e motive a sua equipe, principalmente se essa equipe tem feito bons trabalhos. Faça o reconhecimento devido, parabenize-os, afinal de contas eles merecem esse reconhecimento e isso ajudará demais a sua organização. Erro 3 que tem impedido o seu negócio de crescer: não investir em inovação. Olha, isso não tem nada a ver com investimento em tecnologia. Inovação, ele tem mais a ver com a forma de reinventar o seu trabalho, a fim de facilitar os processos e principalmente resolver problemas. Está mais relacionado a pessoas do que a avanços tecnológicos. E pare de ficar pensando que a inovação tem a ver com os avanços tecnológicos, modernização de ferramentas, não necessariamente. De repente você deve perguntar, mas se tudo isso não é inovação, o que é inovação? A verdade é que a inovação tem a ver com a cultura da empresa, com a forma como você procura meios de facilitar a vida das pessoas, formas de pensar em como resolver diferentes demandas da sua empresa. Sabe aqueles processos que faz e parece que sempre está agarrado, sempre está faltando alguma coisa para agilizar, para dar uma melhorada, simplificar talvez? E isso pode ser uma necessidade de inovação. Ou seja, a inovação está ligada diretamente como você vê os processos dentro da organização e principalmente quando você olha para o cliente
com o objetivo de ajudá-lo a resolver as suas necessidades, suas demandas e os seus desejos. Quando você cria um serviço para o seu cliente, você cria com o seu cliente ou para o seu cliente? O quarto erro poderia te assustar, mas eu acredito que não. Um dos principais erros que acontece dentro da organização é não investir em planejamento estratégico. Pode parecer a coisa mais idiota do mundo, mas eu estou falando sério para você. Muitas empresas, elas até desenvolvem um planejamento estratégico antes de constituir a empresa, ou até ali no comecinho ela consegue desenvolver alguma coisa. Porém, essas empresas não atualizam esse projeto do planejamento estratégico, o Business Plus, como dizem algumas pessoas. Business Plus. Eu não sei como é que fala isso. E no final das contas, eles não atualizam. E na verdade, o planejamento estratégico, ele precisa ser atualizado de tempos em tempos. Eu não estou falando de 10 em 10 anos, não. Em alguns casos, ela precisa ser atualizada talvez até de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Por quê? Porque você precisa ver se o objetivo do planejamento estratégico inicial está alinhado com o que a organização está fazendo hoje. E isso faz toda a diferença. Não faz sentido você planejar alcançar X clientes e estar atendendo Y. Às vezes você está atendendo demais e precisa de reformular sua equipe de trabalho, ou então você está atendendo de menos e vai ter que remanejar sua equipe também. Questão dos insumos, fornecedores, enfim, são vários motivos das quais você precisa estar alinhado com o planejamento estratégico. E por isso a necessidade de atualizar sempre que necessário. 75% das empresas hoje fecham as portas por falta de planejamento estratégico. Somente 9% dessas pessoas se preparam definitivamente para fazer com que a empresa funcione da forma mínima que precisa, ou do jeito mínimo que precisa. Só para se ter uma ideia, mais de 50% das empresas quebram em menos de 5 anos porque não conseguem criar um planejamento estratégico que esteja alinhado com o seu desejo ou com as demandas dos seus clientes. Isso vai depender muito. O planejamento estratégico, ele é um caminho da qual você traça para poder seguir. É claro que haverá mudanças ao longo do processo. E esses processos precisam serem atualizados de tempos em tempos, justamente para entender aonde pode e o que não pode ser feito. Quer dizer então que depois que eu fizer o plano estratégico eu não vou ter mais erros? Não, pelo contrário. Os erros acontecerão naturalmente. Mas quando se tem um planejamento estratégico, muito desses erros, problemas técnicos, você pode prever através do projeto do planejamento estratégico. Por isso que é tão importante e fundamental para a criação do planejamento estratégico. É possível você conseguir planejar a médio, curto e a longo prazo. E só para deixar claro, curto prazo a gente entende aí numa média de 3 e 6 meses. Médio prazo, de 6 meses a 1 ou 2 anos. E longo prazo, acima de 2 anos. Algumas empresas fazem planejamento, por exemplo, de 5, de 10, de 15, em alguns casos até 20 anos. Por isso a necessidade de sempre estar atualizando o tempo todo. O planejamento estratégico precisa estar alinhado com seus colaboradores e seu grupo de gestores, e principalmente com todos os envolvidos no funcionamento da empresa. Indiferente se tem 10 mil funcionários ou um colaborador. O importante nesse caso é colocar o plano de ação em prática, para que a sua organização consiga caminhar a passos largos. Então, só recapitulando: erro 1, má gestão financeira. Erro 2, má gestão de pessoas. Erro 3, não investir em inovação. Erro 4, não ter um bom planejamento estratégico ou mantê-lo atualizado de tempo em tempo. Agora eu te pergunto uma coisa: consegue identificar se a sua empresa passa por algum problema desses? Deixe aqui nos comentários abaixo, por favor. Será muito bom a sua participação, até mesmo para a gente conseguir entender se o nosso vídeo está entregando para o público correto e se vocês realmente estão acompanhando. Muito obrigado, não deixe de se inscrever no canal e deixe o seu like. Forte abraço e até breve!